O Pó da Arte, conversas que, na nossa opinião, têm trazido aqui à Livraria Arquivo alguns dos principais pensadores do nosso país e que hoje obrigou o João Canijo a deslocar-se do seu paraíso em Vila Viçosa até a Leiria. Digo já que não foi fácil, com muita persuasão, mas cá está o João Canijo e agradeço-lhe. Agradeço-te teres vindo até aqui, ter vindo a Leiria ter connosco. O João Canijo dispensa apresentações, tendo realizado alguns dos filmes mais importantes e interessantes do cinema nacional, como Sangue do Meu Sangue, Noite Escura, Mal Nascida, Ganhar a Vida ou, por exemplo, Fantasia Lusitana. Este ano abafou momentaneamente os Cristianos Ronaldos desta vida, ao ganhar o Urso de Prata em Berlim com o filme Mal Viver, feito que lhe trouxe um mediatismo raras vezes visto no mundo das artes. Esta é aquela parte que... O Sr. Oliveira tinha esse mediatismo. O Manuel Oliveira, mas também tinha 100 anos, não é? Tu ainda estás longe disso, não é? Ainda tens que pedalar. João, estas conversas temos dado o nome do Pó da Arte, também se poderiam chamar A Utilidade do Inútil. Título de um livro do Nuccio Ordine, falecido este ano. Não sei, obviamente, o que é que ia na cabeça do Nuccio, deste filósofo italiano, quando decidiu dar este nome à sua obra, mas parece-me que teria uma ideia de provocação. Devia ter, com certeza. Isto está a funcionar. Este está. Então agora andamos a trocar. Não, a gente já resolve esse assunto ali. Acho que já está. O que pode a arte? Sei lá o que é que pode a arte. Acho que a arte não devia poder, mas não pode assim grande coisa. A arte seria uma coisa sem a qual não deveríamos conseguir viver, porque é o que nos eleva ao pensamento um bocadinho para além do cotidiano. Tá bom. Mas não é isso que acontece. A arte, na minha opinião, está cada vez mais reduzida a um nicho de interessados que são cada vez menos. É o que eu acho. Tens de fazer perguntas menos generalistas, não posso dizer. Calma, mas não vieste de Vila Viçosa para... Isto é só um introdutório, não é? Achas que são cada vez menos o que se interessam pela arte? Apesar de tudo, a verdade é que a cultura tem vindo a ganhar algum peso nos discursos políticos, quer nos autarcas, quer do Governo Central. Aliás, se formos ver, há aí festivais de música, de literatura, de cinema, a nascerem quase um pouco como cogumelos pelo país fora. No entanto, além da programação ser um bocado, isto é uma opinião minha, um bocado atabalhoada e com pouco critério, as verbas dos orçamentos de Estados continuam a ser muito reduzidas e pouco adequadas à importância que a cultura devia ter. Sim, mas há dois tipos de culturas. O cinema é um caso à parte. Porque é do arte. Não, porque o cinema não depende do orçamento do Ministério, nem depende do Orçamento Geral do Estado. As outras é que sim. O teatro, a música, as artes plásticas, tudo isso depende. O cinema não. O cinema tem fundos autónomos que vêm de taxas sobre várias coisas. E desde que, depois daquele Presidente da República chamado Aníbal ter tentado, quando era Primeiro-Ministro, ter tentado destruir isto tudo, com aquela visão fantástica que tinha, ele teve uma secretária de Estado da Cultura que era muito boa, que se chamava Teresa Patrício Gouveia, e que tinha sido mulher do Alexandre O'Neill. E ela compensou um bocadinho a larga visão de futuro que o Cavaco tinha. E o cinema, desde essa altura, copiando um bocadinho o modelo francês, passou a viver de uma taxa de 4% sobre a publicidade exibida em televisão. No audiovisual, sim. No audiovisual.
Portanto, os fundos são autónomos, não têm nada a ver com o Orçamento Geral do Estado, nem com o Orçamento do Ministério da Cultura. E depois essas verbas foram sendo atualizadas em função do que se foi passando no mundo. E ultimamente o cinema vive muito de taxas sobre a exibição de conteúdos no YouTube, por exemplo. Não é, portanto, do imposto dos contribuintes que sai. E, portanto, somos relativamente livres se o Chega não chegar ao poder. Isso agora. Espero que não. Esperamos que não. Esperemos que não. Porque, paradoxalmente, a lei do cinema que compensou as atividades visionárias do Cavaco foram feitas no governo do Passos Coelho. É muito estranho, mas foi assim. Porque ele tinha aquele secretário de Estado da Cultura que se chamava Francisco José Viegas, que ainda chama, ainda não morreu. Esse ainda não morreu. Então tu estás-me a dizer que, ao contrário de outras artes, e há 7, não é? Sim, aquela luta do 1% para a cultura não tem a ver connosco. Portanto, o cinema, neste caso, tem um privilégio. É privilegiado, sim. Então, apesar de tudo, todos os anos... Eu conto a história, que é muito engraçada, e as pessoas não sabem. Em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, houve uma coisa que os mais velhos sabem, os mais novos já se esqueceram, nunca se lembraram, que era o Plano Marshall. Certo. O Plano Marshall era o plano de recuperação económica da Europa depois da guerra. E os americanos injetaram imenso dinheiro, como estão a fazer agora na Ucrânia, por exemplo, mas tinham contrapartidas, como é lógico. E a segunda contrapartida já nesse tempo, era a livre circulação de filmes americanos na Europa. A importância que isso já tinha em 1945. E os franceses, toda a gente refilou muito, menos os franceses. E os franceses disseram, sim senhor, tudo bem, e taxaram os bilhetes de cinema. 7% do preço dos bilhetes de cinema ia diretamente para o Instituto do Cinema Francês até hoje. Ou seja, desde 1945 os americanos pagam o cinema francês. Então, mas tu achas que esse privilégio que... E nós copiamos o sistema francês, é uma cópia, claro que não somos originais, é uma cópia do sistema francês, que já existia. Nós tínhamos na mente também o adicional sobre os bilhetes de cinema, mas o visionário Cavaco, pressionado pelo lobby da Luz ao Mundo, que agora é a nós, acabou com isso, alegando que era dupla tributação porque havia o IVA. Então, mas copiamos o cinema francês no método de financiamento? No método de financiamento. Não, só no método de financiamento. Tens alguma coisa a ver com a novela vaga? Nada. Claro que não. És mais Casvete. Sim. Então, mas diz-me uma coisa, apesar de, segundo estás a dizer, ignorância minha não sabia, o cinema tem sido privilegiado no mundo das artes. Apesar de tudo... Quando há crise geral... Claro que as verbas que não são do Ministério das Finanças ficam retidas no Ministério das Finanças. E isso aconteceu em 2011, 2012 e aconteceu antes. Mas apesar de tudo nós Mas as verbas estão lá, elas são retidas ilicitamente. Apesar de tudo, vamos ouvindo novos realizadores, nova malta do cinema, a queixar-se sempre das verbas do ICA, ou seja, não se percebe, ou pelo menos da opinião pública, que haja essa disponibilidade de fundos, essa disponibilidade financeira diferente do que há para o tipo de artes. Mas a disponibilidade de fundos é à escala do país e à escala do mercado que nós temos. E, portanto, é uma escala que dá para fazer 15 filmes por ano. Mas para a nossa população, para o nosso mercado e para o número de realizadores, não é uma coisa miserável. Não estamos mal todos, portanto? Não, de maneira nenhuma. Gosto de otimismo. Pronto, claro que o dinheiro que o ICA dá, que o ICA subsidia, é por concursos, não é dado assim. O dinheiro que o ICA dá, claro que não dá para produzir um filme. Mas digamos que é metade do orçamento de um filme. O que não é mau. O que não é mau. Bom, o que pode a arte
vamos deixar um bocado o dinheiro, sendo uma componente importante neste aspecto, e vou-te ler aqui um trecho do Lipovetsky, no livro O Ocidente Mundializado, refere que o novo sentido e a nova função da cultura poderá ser o de fazer contrapeso ao império do consumo passivo, ao abrir as potencialidades do imaginário. Eu gosto muito desta frase, principalmente o contrapeso ao consumo passivo, quando esta semana um quadro do Picasso foi vendido por 130 milhões de euros. Queres algum comentário? A venda do quadro do Picasso? Não. É esta a ideia do Lipovetsky. Isso é uma coisa que se fala há muitos anos. E foi sempre uma ideia um bocadinho utópica que poderia funcionar assim. Eu não acho, eu já estou resignado há muitos anos que o que eu faço é para um nicho. Não é para o público em geral. Para o público em geral são as telenovelas da TVI. E porquê é que é para o nicho? Se calhar, se Porque houvesse outra política, a ideia era alargada. Não, em França não é tanto nicho. É para o nicho porque eu explico. O mercado português de cinema é muito pequenino. O filme que fez mais espectadores na bilheteira em Portugal foi o Avatar, o primeiro, o recorde absoluto, e fez 1.200.000 espectadores. Ora, isso não é nada. É mais que 10% da população. É, mas não é nada em termos globais, em termos de mercado. E o filme português que mais espectadores fez, que não era para o nicho, foi o remake do Pátio das Cantigas. Fez 610.000 espectadores, o que é ainda muito menos que o Avatar. E isso não dá para manter a indústria nenhuma. E acontece de 10 em 10 anos. A única indústria que a gente tem que não é para nicho é a indústria das telenovelas, tanto da SIC como da TVI. Mas eu não quero fazer telenovelas. E, portanto, o que a gente consegue, quando temos muita sorte, é fazer na bilheteira 50.000 espectadores em Portugal. Só que depois os filmes correm o mundo. Mas em Portugal fazem 50.000 espectadores, na melhor das hipóteses, e muito otimisticamente. Por isso é que é para o nicho. Então, não são as pessoas que vão ver os Marvel, que é o que faz a bilheteira em Portugal. Não são essas pessoas que vão ver os Mas filmes. uma coisa, como é que... Nem eu tenho essa pretensão. Na tua opinião e na tua experiência de vida, que é curta, porque és um jovem, não é? Curta, que é jovem não. Para o ano tenho direito à reforma. Portanto, não sou assim tão jovem. Não, porque tu tens direito à reforma para o ano, é que pessoas com 30 anos como eu vão descontar tanto, não é? É porque Mas também descontava imenso. Basta formar muito novo, é o que eu te posso dizer. Aqui a questão é, quando tu falas com um filme que não é mainstream, é para um nicho, e vamos considerar que um nicho em Portugal, se calhar há muitos filmes que são vistos por 30, 40 mil pessoas, alguns nem chegam às salas, e quando falamos de filmes, podemos falar de teatro, de outras áreas. Os filmes, não estamos assim tão mal quanto isso. Os filmes portugueses geralmente agora são as exceções que não chegam às salas. Podem é correr muito mal, mas chegam às salas. Por uma razão muito simples, porque é uma razão política. É por isso que chegam às salas. Eu explico. Isto é tudo muito complexo. A nós, que domina, digamos, quase 80% do mercado de salas em Portugal, com os multiplex, essas coisas todas, não é livre. A culpa não é deles, eles não são bandidos. O que acontece é que, para terem a Barbie, eles não compram só a Barbie. É um pacote. Compram um pacote. E os filmes do pacote têm um tempo mínimo, umas semanas mínimas de exibição em sala. Portanto, para terem a barba, eles ficam com as salas ocupadas o tempo todo. E não têm espaço para mais nada. Mas é da Barbie que eles vivem. O que acontece é que, já há uns anos largos, há um subsídio do ICA à exibição e distribuição de filmes portugueses e europeus. E como, apesar de tudo, não é uma fortuna o subsídio, mas é alguma coisa interessante, a nós também se interessa e, portanto, tem estreado os filmes portugueses todos. Quase todos. Ok. Há a explicação dada. É as explicações de borla. Atenção.
Temos aí vários centros de explicações na Leiria. Se calhar estão à procura, acho que ouvi há dias, estão à procura de novos explicadores, podes integrar. Mas o que eu tinha perguntado, desculpa, era, tu falaste que na questão do nicho. E o que eu te pergunto é, o que é que seria necessário fazer para que um certo tipo de cultura, e eu não vou falar na alta cultura, na baixa cultura, o que é que seria necessário para que certo tipo de filmes, certo tipo de exposições, certo tipo de... não fossem para um nicho, tivessem uma procura mais alargada? Eu, nesse aspecto, sou muito pessimista. Ainda agora eras otimista, agora... Mas na questão de passar do nicho para o geral, absolutamente pessimista. Que jovem do 11º ano é que leu algum verso do Fernando Pessoa? Não sei, diz-me tu. Nenhum. Que jovem do 11º ano leu o Essa sem ser os Maias que foi obrigado a ler e que não sei se ainda é obrigado a ler. E não leu, vem a série do João Botelho e leu os resumos. E a concorrência das redes sociais e da cultura globalizada pelo baixo consumo, como tu disseste, é imbatível. É impossível. É impossível. Só que o que acontece, e por isso é que há algum otimismo, é que os nichos somados, globalmente, acabam por ser um mercado e um público muito grande. Mas tu estás a falar do mercado. Não, neste momento estou a falar do público. Estás a colocar uma coisa na questão da sustentabilidade, na questão A da sustentabilidade de cinema em Portugal não existe. Eu estou-te a Só colocar existe a sustentabilidade da telenovela. Estou-te a colocar a questão no aumento desse nicho para deixar de ser nicho, para termos uma sociedade com... Aí sou bastante pessimista porque o nicho tem diminuído. Achas que o nicho tem diminuído em Portugal? Eu acho. Não é só em Portugal. O nicho tem diminuído mundialmente. Está mais afunilado para as telenovelas, para as redes sociais e menos... apesar de tudo, tu vais a Paris... As redes sociais que eu não tenho, apesar de tudo, em Paris, as coisas também estão muito piores do que estavam há uns anos atrás. Eu ia dizer, vais a Paris e vês-te aflito para entrar no Louvre, não é? Vais a... mas isso é uma coisa de turismo de massas. Já não é o interesse cultural pela arte elevada. É uma coisa de turismo de massas. Vai-se ao Louvre como se vai ver o... Como se vai à Disneylandia de Paris. Não, há um estudo que diz que... um estudo. Cada observação nesses museus é 6 segundos por cada quadro. Ou menos. Fica um bocadinho mais na Mona Lisa, porque é muito conhecido. E aumenta a média. Aumenta a média. Então, mas a tua opinião... E tiram fotografias. Não sei, pode com o telemóvel. Pode. Então, mas imaginemos, como agora vamos ter um novo governo, que te convidavam... É a ignorância. A ignorância é a mãe de todos os males. E a ignorância é cada vez maior. A informação superficial e torcida é cada vez maior. E a ignorância também é cada vez maior. Eu não tenho otimismo nenhum. Então, imaginemos que o governo, pelo que parece não, o governo caiu, e suponhamos que o nosso presidente das selfies empossa um novo governo ou manda fazer eleições. Imaginemos que vão convidar, imaginemos que alguém te convida para o Ministro da Cultura. Não, claro que o Ministro da Cultura, João Canijo. Era uma impossibilidade total. Não, eu poderia votar nisso. Diz-me só, o que é que tu farias para tentar alterar essa situação? Depreendendo, assumindo que achas que é importante alterar-se isso. Havia um senhor que era médico, um médico muito importante, cientista, e nos meados do século XX, que até tem um instituto no Porto, que é o Instituto das Biomédicas, com o nome dele, que se chamava Abel Salazar, que para além de médico era artista e era escritor. Andei lá nesse instituto.
Não tenho saudades nenhumas. E o Abel Salazar tinha uma frase lapidar que se aplica a tudo. O médico não sabe medicina, a medicina sabe. Exato. Ora, isso é cada vez mais uma utopia, porque cada vez mais as formações são especializadas e entre paulas, e entre barreiras, e cada vez menos os médicos sabem de outras coisas, cada vez menos os cientistas sabem de outras coisas para além da sua área restrita, e porque a população aumentou muito. A população é imensa no mundo. Sim, mas E muita dela, e a maioria dela luta pela sobrevivência, nem sequer tem tempo para pensar noutras coisas. Quando tu falas no mundo, obviamente, nós temos 3 ou 4 mundos no mesmo mundo, não é? Temos aqueles povos que ainda estão em luta pela sobrevivência, estão em guerra, se calhar não conseguimos fazer uma análise, vamos focar em Portugal. Eu não acho que haja uma diferença tão grande assim entre esses povos que lutam pela sobrevivência, o mundo muçulmano e outras coisas parecidas, e os ignorantes e ignaros que votam no Trump. Que, teoricamente, um dos países mais ricos do mundo, mas que são os miseráveis. Eu não vejo grande diferença. Vou dizer que tu não me estás a facilitar nada o meu papel de Manuela Maraguetes. Eu, aliás, agora vou lá e eu já não digo que vou aos Estados Unidos, eu vou à Trumplândia. Certo. Então, se puseres a coisa nos Estados Unidos, e se fores ver onde é que votam no Trump e onde é que votam nos democratas... Eu sei exatamente onde é que votam no Trump e nos democratas. Percebes que onde votam nos democratas acaba por ser nos estados onde... Mais ricos e desenvolvidos. Mais ricos, desenvolvidos, e onde a cultura tem onde a ignorância é menos marcante. Onde a ignorância é menos marcante. Logo, do como lembro da matemática, logo, na lógica, mas que a cultura tem um papel preponderante em... Tem, mas a questão é que praticamente metade, votaram no Trump. A metade do Midwest. São metade do país. Se calhar é a metade onde a cultura não chegou convenientemente, onde as pessoas não têm espírito crítico, onde as pessoas não acreditam em tudo o que lhes dizem. Mas neste momento, no mundo, os subúrbios das grandes cidades, das cidades como a cidade do México, que tem 27 milhões de pessoas, os subúrbios, não são os subúrbios, sim, a zona suburbana, é toda como a Trumplândia. Bom, são pessoas... Como estás a dizer, já me estragaste o guião todo. Tive uma tarde, uma manhã a tratar disto e estragaste-me isto tudo. Mas eu vou-te então perguntar o seguinte. Quer dizer que quanto mais ignorância, quanto menos espírito crítico, quanto menos... mais a ignorância e a falta de educação são fundamentais. Quanto mais propensão há a adesão à extrema-direita, ou à extrema-esquerda, ao populismo, etc, etc. Então aí mais esse assunto vem para esta conversa aqui, em que estamos a falar do poder da arte. Arte, cultura... mas cada vez tem menos poder. Então voltamos. Como é que isso se trata? Ministro da Cultura, e este ser despedido do Estado. Tu, no teu trabalho, trabalhas bastante isso. Tu tens alguns filmes manifesto, quase. Sim, mas isso foi antes. Agora já acabei com isso. Agora não sais do mesmo hotel. Não, pois, agora já não saio do mesmo hotel, ou seja, já não saio já envelheci, já estou como o Bergman, só trato dos meus assuntos. Sim, até o Fátima era uma coisa militante de análise Análise é uma palavra muito estúpida. De estudo ou de investigação do país, sim. Tal como no Fantasia Lusitana. O Fantasia Lusitana, estávamos há bocado à mesa e eu não estiquei a conversa para ter aqui.
O Fantasia Lusitana aconteceu porque o meu filho tinha 15 anos, o teu tem 13, e o professor de História dele, que era um rapaz novo, 30 anos, na altura, novíssimo. Como eu. Como tu? 33, eu. Mais ou menos. Disse na aula, era o professor de História, e disse na aula que o Salazar também teve coisas boas. Salvou Portugal da guerra. Finanças. As finanças e a segurança. E o meu filho, que já sabia umas coisinhas, eu não era tão ignorante, veio para casa queixar-se. E queria que... Não nos deixou ir fazer queixa à escola porque queria ser ele a fazer. E eu pensei que as pessoas se esqueciam. E fiz o Fantasia Lusitana para os liceus. Devia ter Para passado. se lembrarem que aquilo era uma coisa absolutamente hilariante e surrealista, a propaganda do Salazar, que o Salazar não salvou nada a Portugal da guerra, aquilo foram coincidências, foi por um lado os aliados e os nazis tinham todo o interesse em que Portugal fosse neutral, porque isto era uma placa giratória de informação e não só. Por outro lado, mesmo assim, o Hitler queria invadir a península, tinha o exército nos Pirineus, mas o Franco era muito chato e para a invasão da península queria muitas contrapartidas que demoraram muito tempo a negociar, porque o Franco queria Marrocos. E as coisas prolongaram-se tanto que a frente leste piorou e o exército que estava nos Pirineus foi para a Rússia. E por isso é que não houve invasão da península. Nas finanças, se tu fazes uma gestão de um país como se fosse uma mercearia em que gastas o menos possível e não investes em nada, também é fácil de controlar. A segurança é muito diferente. Haver segurança numa cidade de 4 milhões de pessoas, que é o que Lisboa tem neste momento com a periferia, e uma cidade que na altura não chegava a 800 mil, não é? É completamente diferente. Portanto, foram estas coisas que... Mas principalmente eu só quis mostrar quão alucinada era a propaganda salazarista. Alucinada, mas a população, ou a maioria da população, acolhia aquilo. Porquê? Falta de... Porque era bem feita. Mas tu nesse filme, não, eu, por acaso estive a vê-lo hoje de manhã, não tinha trabalho, não faço nada e tive uma oportunidade de ver isso de manhã. Focas várias questões, mas não focas essa questão cultural. Ou há lá um senhor da BBC que diz. Assim, de fugida. Então, mas quando foi o 25 de Abril, uma grande percentagem ainda da população portuguesa era analfabeta. 70%. A diferença em relação à Espanha era abissal. Mas isso era uma coisa que interessava muito. A propaganda era bem feita e manter as pessoas ignorantes era muito importante. E qual foi o importante ser da cultura ou a falta dela nessa... Essa coisa da cultura ser importante ou deixar de ser é um pau de dois bicos. É muito complicado. Porque o José Gil, filósofo, Sim, já aqui esteve várias vezes. Escreveu um livro em Portugal, que o Portugal ou o medo de não sei o quê. Sim, medo de existir. Exato. E dizia lá que um dos problemas de Portugal é que nada se inscreve, não há inscrição. Ou seja, as coisas importantes, os factos e a cultura não ficam inscritos na população porque ninguém liga nada a nada. Mas eu não concordo nada com ele. Porque a propaganda salazarista ficou profundamente inscrita. Ainda hoje as pessoas dizem que Salazar salvou Portugal da guerra. Ainda hoje as pessoas dizem que no tempo de Salazar é que era bom porque havia segurança. Ainda hoje as pessoas dizem que o Salazar tinha as finanças equilibradas. Ou ainda hoje dizem que beber vinho era 1 milhão de portugueses. Lá está, por exemplo. Mas ainda hoje também, se houver algumas... Da publicidade estava ao nível cultural. O António Ferro era bom, aquilo estava tudo bem feito. Mas ainda hoje também há algumas músicas e algumas peças de teatro que são identificadas com o contra-regime e que ainda hoje são exaltadas. Coisas do
do Zeca Afonso, A Grândola já ultrapassou isso tudo. A Grândola já é um símbolo de muitas outras coisas. Não, ninguém, a juventude dos liceus não liga a Grândola ao anti-salazarismo. Liga a Grândola a uma coisa de liberdade geral. Então tu achas que a cultura ou as artes no pré-25 de Abril fizeram pouco para combater o regime? O António José Saraiva, o curso Fizeram o possível, o Salazar era tão esperto. Porquê é que a minha geração fala francês? Diz-me tu. Havia duas razões fundamentais. Para além do país ser francófilo, que era francófilo. Por natureza, sim. Por natureza. Mas havia duas razões. Por um lado, porque havia censura, sim senhor, havia proibição de editar livros perniciosos, sim senhor, mas o Salazar sabia muito bem que ninguém lia francês nem inglês. Mas que era perfeitamente, era com toda a liberdade que se importavam os livros mais subversivos se não fossem traduzidos. E a gente importava em francês. Em todas as cidades havia a livraria do contra, a livraria da oposição. No Porto era a leitura. Aqui era Martins. Ia-se lá e encomendava-se os livros franceses daquilo que a gente queria, sem problema nenhum. E isto eu perdi-me entretanto. Tá. E a outra razão. Esqueci. Estavas a falar porque antes do 25 de Abril a importância da cultura e das artes no contra-regime, ou a falta dela. Eu estava-te a dizer que, apesar de tudo, houve algumas manifestações. Havia manifestações que, como toda a gente sabe, eram absolutamente residuais e a importância era muito reduzida. Foram depois sobrevalorizadas com uma importância que de facto não tinham na realidade. Porque importância tinha o mesmo impacto. Não tinha impacto nenhum. O que tinha impacto de facto era o Estádio da Luz a bater palmas ao Marcelo na final da Taça de Portugal 4 dias ou 5 dias antes do 25 de Abril. Okay, no Estádio da Luz também bateria palmas. Ao Marcelo? Ao Marcelo não. Ao Eusébio. Então, mas vamos transportar isto para os dias de hoje. Não é? Naquela altura, se calhar, a população... Se calhar não. A população tinha um grau grande de analfabetismo, eventualmente pouco espírito crítico, tinha pouca educação, tinha pouca capacidade... Não tinha educação nenhuma. Ou não tinha educação nenhuma. E agora passamos para o ano de 2023, anos 2000, onde, em termos de educação, as coisas estão completamente diferentes, mas, apesar de tudo, há quem eu considere, e eu não posso corroborar isso de alguma forma, que, apesar da maior formação, continua a haver um certo alinhamento. Mas tu notas que, ao contrário do passado, há na área das artes, da cultura, alguma intervenção. Dou-te o exemplo, por exemplo, do Bordal, quando foi agora a questão do Papa nas Jornadas da Juventude, fez lá aquele tapete, mas notas 500... Não tem comparação nenhuma, agora o país é livre. E, portanto, as pessoas podem fazer o que quiserem e como quiserem e fazem muito mais do que faziam antigamente. E têm muito mais importância do que aquilo que tinham antigamente. Mas o país pode ser livre, mas pode ser aliado na mesma. E é. O país não é analfabeto, mas é completamente iliterato. Então mudámos pouco. As pessoas sabem ler e escrever. Muitas não sabem compreender o que escrevem e o que leem. E embarcam no que ouvem. Mudamos para outro nível. E embarcam no que ouvem completamente. Então, hoje, que não há censura, ao contrário do que havia antes do 25 de Abril, se calhar os artistas poderiam ter aí um papel mais determinante, como teve agora, gosto ou não, do que este exemplo, podia dar outros, podia dar algum dos teus filmes, já lá vamos. O Bordal, que fez aquele tapete com notas de 500 euros a contestar a vinda do Papa e o que se gastou lá. Não gostaste muito? Eu gostei, mas ao mesmo tempo que isso acontecia, teve a mesma visibilidade nas televisões
os neofascistas espanhóis que vieram em excursão ver o Papa. Jovens, de 20 e poucos anos, a cantar O Lugar ao Sol, de mão estendida. Isso apareceu mais nas televisões do que as notas do Bordal. Bem, vou beber um bocado de água, que aqui o João veio de Vila Viçosa, mas não veio ajudar nada aqui. Olha, já não pago os jantares. Queres água? Não. Desculpa lá. Então vá, vamos aqui mudar uma coisa, que é para não... Já me estás a chatear, desculpa lá. Se eu soubesse não tinha pago ali aquela tostada de azeite com tomate, estava bem boa. Era bem artística. Era bem artística. Vamos falar dos teus filmes. Sim. Li há dias, agora não me lembro sinceramente de quem foi, que a minha memória está miserável. Mas não está pior que a minha, eu esqueço-me de tudo. Mas talvez tenha sido da Annie Ernaux, que ganhou o Nobel. É a minha amiga. Tua amiga? É a tua amiga? É porque na Turquia estive lá com o presidente do júri e ela era convidada de honra e jantávamos sempre juntos. É uma senhora que com aquela idade continua muito malandreca. Mas tu não sei. E com um extraordinário sentido de humor. Malandreca, mas assediou-te? Não. Não, mas dava muita mão e eu também lhe dava a ela. Então não se diga nada. Então vamos a isso. Então a Annie Ernaux diz que, na opinião dela, os artistas tinham a responsabilidade de passar um certo tipo de mensagem e de ter um certo tipo de intervenção nas suas obras. No fundo, o que ela dizia é que tinham a obrigação de intervir socialmente e até politicamente naquilo que faziam. És dessa opinião? Tu nos teus isto é uma pergunta. Se és dessa opinião, calma, porque nos teus filmes acabas por também ter sempre uma intervenção social, apesar dos teus filmes versarem muito sobre as relações familiares, um bocado ao nível um bocado ao género do Bergman, da turbulência familiar, mas acabam por sempre ser em contextos deprimidos e de pobreza, portanto, tu assumes isso, essa mensagem nos teus filmes? Não. Obrigado. Os filmes são ancorados na realidade, com uma investigação, uma pesquisa exaustiva da realidade, mas nunca fazem juízos de valor sobre essa realidade. Eu acho os juízos de valor sempre contraproducentes. Os juízos de valor são uma interpretação da realidade e eu considero, e portanto, uma interpretação em luz de uma verdade individual, e eu considero que não há a verdade é individual, o que existe é a realidade e a interpretação é absolutamente individual. Essa frase da Annie Ernaux é muito engraçada, mas é preciso não esquecer uma coisa. É que a Annie Ernaux, para além de ser uma grande malandreca e muito divertida, ela tem um passado comunista. O que faz com que exijam essa obrigação ao artista de ser interventor na sociedade. O artista, para mim, só... Concordas ou não concordas? Não. O artista só é interventor na sociedade se, em primeiro lugar, for interventor em relação a si próprio. E se permitir... Não concordo porque, para mim, o paradigma do artista interventor na sociedade é o Shakespeare, que nunca teve pretensão nenhuma a intervir na sociedade e que até hoje continua imortal, ou os gregos, porque o Hamlet, por exemplo, basta a frase ser ou não ser essa questão, é absolutamente universal e permite milhares de hipóteses de interpretações diferentes. E, portanto, eu sou completamente contra o tentar, como se diz, objetivar uma leitura ou um ponto de vista. Porque acho que isso não funciona, porque acho que
o tentar impor uma leitura ou um ponto de vista, ou seja, tentar impor uma interpretação, é um contrassenso, porque a interpretação, essa imposição de um ponto de vista será sempre interpretada de uma maneira diferente por qualquer espectador que olhe para as coisas. Porque a interpretação é absolutamente individual. Depende da pessoa e da sua circunstância. E por depender da pessoa e da sua circunstância, e circunstância também implica formação, é que eu não estou nada pessimista quanto ao futuro generalizado das artes. Tenho algum otimismo em relação ao futuro circunscrito das artes em nichos que, num mundo globalizado, são enormes. Então tu trazia aqui uma frase que se adapta ao que tu disseste, do Oscar Wilde: a arte é a forma mais intensa de individualismo que o mundo já conheceu. Lá está. É isso mesmo. É. Então, mas já agora, respondeste a uma das questões, uma parte da questão, mas há uma outra, para mim, que eu posso responder, é que os teus filmes, que abordam e centram-se bastante nas tensões familiares, acontecem sempre em contextos mais deprimidos. Isso quer dizer o quê? Que nos contextos mais favorecidos não há essas tensões familiares? Isso não era... parece já assim. Não. Este já não. É tirando este último. Também era um hotel onde tu ias à piscina. Né? Lá está. O que eu achava, para começar, interessava-me a explorar o Portugal profundo, que é o meu país, e interessava-me conhecê-lo e descobri-lo e falar sobre ele. Agora já não, já está morto. Morto e enterrado, já acabou. Acabou com o Fátima, cheguei onde queria chegar com o Fátima. Passaste para o hotel. Passei para as coisas que agora, afetivamente, me dizem profundamente respeito. Por isso é que esta leiria. Por isso é que devo ter ido para a Leiria. Porque no Fátima eu cheguei ao fim da linha. Já depois do Fátima já não tinha mais nada para dizer. As pessoas não sabem, mas comparar a peregrinação a pé a Fátima com a peregrinação a pé a Santiago é a mesma coisa que comparar um quadro do Picasso com o quadro daquele menino da lágrima. Não tem rigorosamente nada a ver. A peregrinação a Santiago é por caminhos bonitos, é feita em caminhos bonitos. Não fazem a brutalidade dos quilómetros que fazem todos os dias a ir a Fátima a pé. Fazem 20, 20 é uma coisa que se faz bem. E é uma coisa de introspeção, de meditação, de reencontro consigo próprio, de reencontro com o mundo, uma procura do transcendente elevado. A Fátima começa por ser um pagamento ou um pedido de milagres. E esse pedido de milagres só funciona se a peregrinação tiver dor e sofrimento e for um sacrifício. E isso é uma coisa eminentemente portuguesa, acho eu. Pelo menos é a minha opinião, mas a minha opinião é a minha opinião, não passa da minha opinião. Porque eu insisto sempre que, à realidade, as verdades são pessoais. O problema das religiões, sejam elas laicas ou não, é que querem forçar, e o salazarismo, por exemplo, querem forçar uma verdade que é pessoal, a verdade universal. E aí é que as coisas vão sempre para o torto e correm sempre mal. E transformam-se em coisas messiânicas e ditatoriais e totalitárias, como é lógico. Mas isso também acontece muito no mundo das artes. O quê? Essa questão de alguns artistas... Com certeza é que acontece. Artistas esses que acontecem. São humanos. São humanos, coitadinhos. Mas eu estava a falar de Fátima. Eu nunca percebi aquilo. Eu fiz, eu próprio, a pé, antes de obrigar esses artistas a fazerem. Depois fiz um filme sobre aquilo e continuo sem perceber. Continuo sem perceber aquela crença cega, que a certa altura já não é crença,
que a certa altura só já existe enquanto dura e que é um sacrifício, um sofrimento que as pessoas que não fizeram aquilo não têm noção. Como é que se faz aquilo em nome de sabes lá de quê? Uma crença, não. É que não é a crença na Virgem nem dos Nosso Senhor. É a crença na salvação de um problema momentâneo e concreto. Também há quem o faça por desporto. Então, É verdade. Porque é que esse... Já Há gente que faz a peregrinação a Fátima a pé, com aquele sofrimento todo, como um atleta de autocompetição se prepara para os Jogos Olímpicos. E há pessoas que fazem aquilo todos os anos e são as férias dessas pessoas. O que não significa que o façam desportivamente. Porque durante o caminho aquilo é um inferno, de qualquer maneira. Mas isso é muito interessante ouvir de uma pessoa como tu, que eu não te conhecia bem, mas não te conhecia de todo, a não ser das entrevistas e do que ele teu. Ou seja, percebo, ou acho que estamos todos a perceber, que esse filme te marcou profundamente, tanto que te fez ter uma viragem na forma na tua carreira, na forma como vais abordar, ou estás a abordar a tua carreira. E tu não consegues explicar o que é que está por trás desse sentimento que tens. Dessa particularidade muito portuguesa do pedido do pagamento da promessa só terem valor se houver sofrimento e sacrifício. Bem, eu vou abrir aqui a conversa aqui à plateia. Peço ajuda encarecidamente. Enquanto pensam numa pergunta para fazer aqui ao João Canijo, eu vou-lhe lançar aqui uma frase do Fernando Pessoa. Nós temos uma livraria, não ficava mal não usar uma frase do Fernando Pessoa aqui, não é? Eu uso para os meus alunos, por causa disto da verdade, de existir realidade e da verdade de ser pessoal, eu uso um verso do Fernando Pessoa que eu não sei citar de cor, só sei o primeiro verso, Diz-me. que é: e como será por dentro a alma de outra pessoa? Olha, nem a minha. Lá está. Sei lá, mais a tua. É? Portanto, a imposição ou a tentativa de orientação que a arte pode ter, eu acho que é sempre quimérica e que nunca funciona. Ok, então antes do Fernando O Pessoa... que funciona é passar, ensinou-me o Sr. Oliveira. O principal de um artista, seja ele qual for, em primeiro lugar, tem de ser sério consigo próprio. E tem de fazer as coisas em primeiro lugar para si próprio. E se o conseguir fazer assim, alguma emoção, algum sentimento há de conseguir passar, que pode ser interpretado de maneiras diferentes por diferentes pessoas e que pode dizer e transmitir emoções a diferentes pessoas de maneiras diferentes. A intenção de transmitir emoção e sentimentos de maneira igual é um contrassenso. Portanto, tu acreditas mais na arte enquanto transformação pessoal do que aquilo que possa transformar no coletiva, não acredito. Não acreditas todo. Convidámos, não foi a pessoa indicada, que já para os nossos objetivos, não era? É individual, sim. Absolutamente. Certo. Mas, vamos lá ver, quando a gente fala de arte, de cultura, normalmente, pelo menos é dentro de uma certa elite que advoga isso, que estamos à espera, quanto mais essa questão das artes, da cultura, esteja mais disseminada na população, mais espírito crítico, mais interesse, mais valores humanistas, mais... Com certeza. É o que tens a dizer, é com certeza. Os valores humanistas são fundamentais, mas isso só com a educação e a falta e o combate à ignorância. E não é... Para as artes aí não têm um papel importante. Têm, mas o que eu digo sempre aos meus alunos é que as escolas servem para fornecer referências. Toda a cultura é referenciada e cumulativa. E as escolas servem para
para fornecer referências. E fornecer referências de uma forma aberta, de maneiras a que cada indivíduo possa escolher as afinidades eletivas que tem. E a escola, atualmente, não é isso que faz. Mas tu estás-me a falar no que existe. No Que é na escola que existe. Mas E eu estou-te a falar na escola que poderia existir. Ou seja, quando eu vejo um filme teu, como por exemplo Mal Nascida, aquilo mexe comigo. Ótimo. Ótimo. Mexe comigo. E a partir dali eu poderei ter a vontade de, através daquele filme que vi, ir tentar fazer alguma coisa para mudar alguma coisa para que aquilo não exista. Mas tu não acreditas nisso? Não. Acredito que pode fazer com que as pessoas queiram conhecer aquela realidade e o porquê daquela realidade. Agora, no caso de Mal Nascida, é uma realidade ficcionada. Não tanto assim. Porque também tinha a ver muito com a desertificação do interior que se mantém. E com a falta de vida das aldeias, naquele caso de Trás-os-Montes, que se mantém. Mas o Mal Nascida também era uma adaptação da Eletra. Ia lá, agora já lá ia. Tu tens, então podemos ir já, tu tens na tua filmografia várias referências à cultura clássica que trouxeste para aqui. Isso não deixa de ser uma forma da própria cultura de estar a influenciar a ti. Evidentemente. Foste buscá-la lá atrás, muito lá atrás até. Evidentemente, mas isso é o que não acontece hoje. Não acontecia no tempo do Salazar, porque a escola era só para alguns. Mas tu és do tempo de Salazar. Não acontece agora na escola massificada, porque a escola não é para nenhuns. Então como é que te aconteceu a ti? Aconteceu-me a mim porque no tempo do Salazar a escola era mais elitista e havia uns professores que todos os meus amigos da minha idade tiveram um professor no liceu que foi fundamental. Por exemplo, nós tínhamos no liceu onde eu andei, tínhamos um professor de Físico-Químicas que nos ensinava filosofia. Certo. Isso agora não acontece. Pode acontecer. Talvez. Como talvez te aconteceu na altura. O que te aconteceu foi um talvez, podia não ter acontecido. Pois. A mim também me aconteceu. Mas havia o... A verdade é que te influenciou. E é Mas dessa influência das artes que eu não tu aprendi nada na escola. Eu aprendi com a tradição familiar. falaste do professor agora. Falei nesse professor porque acontecia isso. Havia, mesmo há muita gente da minha idade que me fala de uns professores que havia no Camões, no Liceu Camões em Lisboa. Sim, nós Que eram aqui falamos marcantes. de uns da Domingos Sequeira, uns da Rodrigues Lobo e todos tiveram um. Quer dizer que, no fundo, tu estás... Desculpa lá, estás-te a contradizer. É, porque estou. Então, ao mesmo tempo estás a dizer que não, Sou uma pessoa contraditória. ao mesmo tempo estás a dizer que não, aconteceu-te isso na tua vida. Mas era individualmente, não é? O senhor não mudou nada coletivamente. 1 mais 1, mais 2 mais 3, É essa a vai ideia. dar ao coletivo. É por aí. Então, mas fala um bocadinho disso, que acho que é interessante. Tu podes buscar que é a Eletra, mas também tens no Mal Viver e o Viver Mal. No Viver Mal tens ali 3 atos que foste buscar lá atrás. Explica-me lá. Não, sim, fui buscar lá atrás porque o processo de desenvolvimento do Mal Viver passou muito pelo Strindberg, depois não tem nada a ver com isso. E quando se tratou de pôr clientes naquele hotel, fez-me todo o sentido que as histórias dos clientes fossem peças do Strindberg. Mas eu não sou exemplo para ninguém, porque eu conheço esses senhores. O Sternberg, não conheces? Não, eu conheço a obra dele. É óbvio. Ok. Mas agora és mais como é que chama? O sueco? Bergmaniano. É assim Mas que se diz. o Strindberg era o mestre espiritual do Bergman. Bem sei, mas tu depois ficaste mais com o Bergman. E nota-se nos teus filmes essa atenção familiar que é muito característica dele. Já agora, os filmes suecos têm muito essa coisa da atenção familiar. Achas que isso é por alguma razão específica? Os suecos têm esse problema? Não, eu acho é que o Bergman era uma pessoa muito torcida, como o Strindberg já era,
e que fazia filmes sobre si próprios. Aquilo é tudo mais ou menos biográfico de uma maneira ou de outra. Mas, E, portanto, mas a família os dele, mais a recentes família dele é que têm, devia ser complicada. por exemplo, a festa também tem muito essa questão da tensão familiar e outros filmes. Então, mas isso esses não são suecos, esses são dinamarqueses. Nórdico, pá. E esses não os conheço tão bem, mas também devem ter problemas, sim. Mas como dizia o outro, É falta de sol. como dizia o outro, as famílias felizes são mais ou menos todas parecidas. As famílias infelizes são cada uma infeliz à sua maneira. Mas também disseste aí com ali algures E depois, e eu tenho uma opinião, isto é a minha verdade, não é a relações realidade. familiares, como disseste aí, que Não, é que não há famílias funcionais. são todas disfuncionais. São todas funcionais. E que é mais vale não ter família. Não, a gente vive na disfunção. Na disfunção. Fernando Pessoa, a finalidade da arte não é agradar, a final da arte é elevar. É para comentares. É para eu comentar o Pessoa. Não é o Pessoa, é esta frase dele. A finalidade da arte não é agradar, a final da arte é elevar. E levar individualmente cada pessoa que lê um poema à sua maneira. Ou ver um E filme. que sente afinidades com aquela coisa que está a ver e faz a sua interpretação, que pode ser comovente para cada um, de uma maneira sempre diferente. Mas achas que a arte... Eu acho que o Brecht só fez as neiras. Porque aquela coisa materialista e dialética de querer impor uma verdade ao povo nunca funcionou. Porque a verdade que ele tenta... O Wittgenstein dizia: qualquer explicação tem na sua gênese ser mal interpretada. E, portanto, isso é a contradição total do materialismo dialético ou do catolicismo, que diz que cada verdade tem só uma explicação e é assim mesmo, e essa explicação pode ser imposta e é explicada ao povo. Eu acho que não. Então tu não acreditas que... É elevar, sim senhora, ele tem toda a razão. A função da arte é elevar cada um individualmente e à sua maneira. Mas cada um individualmente, se somarmos do como lembro da matemática, vários uns vão dar 100 ou 1000. Mas são uns diferentes. Não. Também se for um elevar coletivo, já estamos a falar num pensamento coletivo idêntico, não é? Então temos que ir para o comunismo ou para o fascismo, então se tem que pensar no mesmo, não é? Pois, por isso, Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Não. Elevar cada um à sua maneira. à sua maneira. Mas um mais um eleva a sociedade. Pois isso seria o ideal. Mas não achas que não é o que está a acontecer? Não. Acho que está a acontecer o contrário. Aliás, tenho uma pergunta que é uma coisa que eu tenho e equacionado nos últimos tempos, que normalmente se diz que as sociedades ou os países com mais formação, mais educação, mais cultura, etc., têm mais espírito crítico, mais capacidade de análise, etc., etc. Mas, se nós formos ver, os países na Europa que têm supostamente essa educação maior, a Alemanha, a Áustria, a França, etc., etc., é onde o populismo, a extrema-direita, está a crescer mais. Ao contrário do que eu, pelo menos, a minha análise pobre, poderia pensar que eles teriam mais defesa face a isso. Tens alguma... Eu a França conheço. Eu a França, antes de acontecerem os incêndios de 2005, eu fiz lá um filme sobre os imigrantes portugueses em França, andam naqueles bairros todos. E ganhar a vida e só estranhava como é que os incêndios de 2005 não tinham acontecido antes. Porque as cidades cresceram muito, os miúdos árabes são franceses de segunda e terceira geração, são justamente franceses, mas são alvo de um racismo muito grande e não têm perspectivas. A geração que lá estava em 2000 era uma geração absolutamente sem perspectivas. Então, as coisas são tão simples quanto isto. Eles mandavam os currículos
para concorrerem a empregos, o nome era árabe e o nome passava automaticamente para o fundo da pilha dos currículos enviados. Ou seja, estás-me a dizer que esses países mais Tem o racismo endémico o racismo endémico e essa e elevação tem medo do é só para outro. alguns. E tem medo, exatamente. E tem medo do outro. O medo. O medo. Achas que é exatamente o medo que tem... O medo, a estranheza do outro, do diferente. Não é que, na minha opinião, é exatamente o medo que tem levado a este votação. Exatamente. E as crises económicas, quando os países são ricos, são geralmente bastante tolerantes e desenvolvidos. Já acontecia com o Califado de Córdoba. O Califado de Córdoba era extremamente desenvolvido, culto e tolerante, até começar a Reconquista e os califas terem feito um erro fundamental, que foi chamar uma tribo de talibãs do norte da África para os ajudar a combater os cristãos. Os talibãs vieram e lixaram tudo. Lixaram-nos a eles em primeiro lugar. Aquilo era pujante, culturalmente. Sim, na altura era puxante. Agora E era pujante porquê? Porque era riquíssimo. Então, como é que uma cultura pujante em relativamente pouco tempo, se considerarmos... Ainda demorou uns séculos, bem, uns 3 séculos, vá. Se fica nas trevas uma coisa medieval. Porque Não foi por os falta de talibãs que cultura. eles chamaram, os guerreiros talibãs que eles chamaram, do norte da África, lá das montanhas, eram absolutamente medievais. Não tinham cultura. Faltava-lhes arte. como o ISIS, o Daesh e essas coisas assim, eram iguais. Porque eram pobres também. Ou seja, quando está a pobreza não há nada a fazer. Eu acho que quando há pobreza há muito pouco a fazer. Não há arte que salve a pobreza. Eu acho que não. A arte só aparece nos sítios ricos. E só tem influência nos sítios ricos. E só tem influência nos sítios ricos. Bom, peço a vossa ajuda, porque aqui o João Canijo... Eu pareço o Benfica ontem, não sei se viram o jogo. Ele é a Real Sociedade. Ele está-me a atropelar. O Renascimento era nas cidades italianas riquíssimas. Os romanos eram ricos. Os gregos, no auge do Império Grego, que aquilo foi um império também à sua maneira, eram ricos. As grandes descobertas árabes foi quando eles eram ricos. Sim, mas costuma-se falar, costuma ser, não, e é um facto, que o que fica das grandes civilizações é a arte, é a arquitetura. Porque há tempo e meios. Há tempo porque há meios. Há tempo porque há E o mundo está cada vez mais miserável. Eu não sei, vocês não têm noção, mas eu vi. Vocês não sabem o que é um raio de 60 quilómetros, um raio de 60 quilómetros de barracas. Isto é a cidade do México. Depois, no interior da cidade do México, os mexicanos são, em absoluto, mais ricos, por exemplo, que os argentinos. Mas os argentinos não têm aqueles 60 quilómetros de barracas. É as favelas do Rio multiplicadas por, sei lá. Aquilo não tem fim. É um mar. São 27 milhões de pessoas. É impressionante. Não há cultura que penetra aí. Não há. Mas Só há cultura da sobrevivência. Certo. Mais nada. Mas a cultura humanista, extraordinariamente, apesar de tudo, há alguma esperança. Por exemplo, no México, eu gosto muito do México. Já lá fui muitas vezes. Dei lá aulas e gosto muito. E uma das coisas que me chocou positivamente a mim e ao meu filho, que era pequenino na altura, tinha 13 anos, a idade do teu, foi que íamos visitar as ruínas astecas. Fizemos um percurso grande de carro para visitar as ruínas astecas. E quem os visita estavam sempre cheias de turistas, mas os turistas não eram turistas. Eram os descendentes dos astecas. Eram os índios mexicanos. E isso sim foi comovente. Era uma realidade, eu não a interpretei. Comovente e isso dá alguma esperança. Isso, por exemplo, dá alguma esperança. Mas quando tu falas que há no centro da cidade do México há
uma riqueza maior, como disseste, está alguém ali, está alguém, uma cidade que vive melhor, e depois tem um raio de X quilómetros, 60, segundo disseste, de pobreza. Na minha ótica, ou o que eu poderia pensar, na minha inocência, é que a cultura, ou as artes, ou a educação, desse centro que poderia fazer irradiar para... Não torna as pessoas melhores. Não. A natureza humana é fraca, então. É. João Canijo, pessimista militante. Não, então eu não estava a ser otimista em relação aos Não. astecas a visitarem os astecas. Convidava aqui a plateia, as pessoas que vieram. Audiência. Temos ali. Boa tarde. Boa tarde. E antes de mais, muito obrigado pela conversa super interessante. Aquilo que o João estava a perguntar ao João, de certa forma tem uma explicação que tem a ver um pouco ou tudo com a psicologia, se calhar. E há um conceito na psicologia, sem entrar em grandes pormenores, que é a pirâmide das necessidades de Maslow, que basicamente resume da seguinte forma. Primeiro, na base da pirâmide, estão as necessidades básicas do ser humano. Próximo. A seguir estão as menos básicas, mas que implicam ter segurança, ter estabilidade financeira, etc, etc, etc. A seguir, o patamar acima, estamos a falar de autorrealização, por aí fora. E o topo da pirâmide é a criatividade. Ora, pegando no exemplo do raio de 60 km, como é que pessoas que lutam pela base da pirâmide, pelo sobreviver, conseguem chegar à vontade de estar no meio da pirâmide e de sentirem a necessidade, por exemplo, de se elevarem, de lerem mais, de se informarem, etc. Exatamente. Tal e qual. Penso que é... E pronto, e vocês estão aqui em Leiria. Mas eu, cada vez que venho a Lisboa, quando sou obrigado, porque agora exilei-me, cada vez que entro no Colombo, que é muito perto da casa que eu tenho em Lisboa, aquilo é um micro-retrato da cidade do México. Porque a frequência do Colombo são as pessoas da periferia de Lisboa, que vocês não... Eu só descobri a dimensão e a miséria da periferia de Lisboa quando fiz o sangue do meu sangue. Não fazia, sabia como era, mas não tinha ideia da dimensão. Aquilo são milhões de pessoas que vivem nas casas, nas piores condições que vocês possam imaginar. Prédios construídos sem o mínimo planeamento, pagos pelo Ricardo Salgado. É verdade. É verdade. Isto não é uma realidade, é uma verdade. Havia um senhor no Eixo Amadora Sintra, que foi o senhor chamado José Guilherme, que nunca foi apanhado, que controlava a construção toda no Eixo Amadora Sintra, na periferia de Lisboa. E com grandes vigarices e grandes coisas. Ele era financiado por Ricardo Salgado. Pelo bom Pio geral. Em muito menor escala. E se vocês fizessem, não fazem, infelizmente para vocês, os comboios periféricos, tanto a linha de Sintra como a linha de Cascais, e saíssem naquelas periferias absolutamente inumanas e acumuladas, sem o mínimo de planificação, com construções em que o seu vizinho dá um arroto, tu ouves tudo, até percebes o que é que ele comeu, e que depois vão de férias para o Algarve, para sítios parecidos, muito parecidos. É isso exatamente. Quando há dinheiro e não há crise económica, a cultura vem ao de cima, a felicidade das pessoas aumenta, é tudo muito bonito.
Já aconteceu. Vocês há aqui umas senhoras que têm a minha idade, mas há outros que não se lembram. Vocês não se lembram de todo, os mais novos, como Portugal era feliz entre 96 e 2000. Na Expo 98. Na Expo 98 e na construção das pontes. Diverti-me lá bastante. Eu tinha vários amigos que não tinham vindo a Portugal há alguns tempos e vieram nessa altura, porque estavam a fazer imensas coisas, e diziam que o país estava completamente diferente, as pessoas sorriam. Tu és muito novo, não te lembras? Eu lembro perfeitamente. Mais alguém? Já que tenho o micro, Sim, sim, é verdade. aproveitava para fazer duas perguntas. O João Nazário perguntou o que é que o João faria se fosse Ministro da Cultura. Ele fugiu à questão. Eu reparei, mas tu continuaste a insistir e eu peço desde já desculpa se vou chocar alguém. Mas a pergunta não deveria ser, se calhar, o que é que farias se fosses Ministro da Educação, porque é preciso preparar as gerações para daqui a 50 anos. A pergunta é mais essa, como Ministro da Cultura, sim. A educação é mais importante que a cultura. Mas agora como é que se resolve o problema da educação? Mas isso eu fiz a pergunta, não fiz a resposta. Para haver programas em que haja professores vocacionados e educados e que não sejam ignorantes, para permitir programas especiais para os alunos interessados e programas diferenciados para cada tipo de alunos, era preciso muito dinheiro e não há. Não há. Não somos a Suécia. Mas é pena. É pena, nem a Finlândia. Mas não tem sol. Obrigado. Boa noite, João Canijo. Boa noite. Bom dia, João. Queria perguntar-lhe se, com o seu filme Fátima, que retrata de uma forma absolutamente notável... A versão longa, a versão curta não presta. Obrigaram-me a fazer. Mas queria perguntar-lhe se retrata com tal crueza que me recordo inclusivamente de haver pessoas que achavam que algumas daquelas raparigas não eram atrizes. Mas queria perguntar-lhe se o facto de ter chegado às salas de cinema a poucos dias antes do centenário das aparições foi uma forma de querer furar o cerco dos nichos. Não foi uma forma minha, não foi uma intenção minha, mas foi um golpe de marketing do distribuidor. Eu sei que tem sido uma coincidência. Não. Foi mais ou menos pensado. Eu não escrevi nada no Fátima. Elas todas fizeram peregrinações reais. E a história do filme vem toda das peregrinações reais delas. Portanto, eu não inventei nada. Aquilo é a realidade. Cada um tira daquela realidade a verdade que quiser. Eu não consegui tirar nenhuma. Só o absurdo. O absurdo, para mim, foi chocante. Mas isso é para mim. Para as pessoas que fizeram aquelas peregrinações, não era absurdo. Era natural. Para mim é que era absurdo. Mas mexeu contigo. Mexeu porque continuei sem perceber nada e principalmente percebi de onde é que vinha a irracionalidade dos fundamentalismos religiosos. Embora aquelas pessoas não são fundamentalistas religiosas. Mas onde é que aquilo pode levar? Percebi o princípio. Obrigado, Paulo. Boa ajuda. Mais alguém? Posso? Vasco? Vais oferecer uma ginja ao João? Também, mas pronto. Eu até hoje nunca tinha falado consigo, nem eu nunca tinha ouvido. Eu pessoalmente diria que a sua obra é uma filha do salazarismo. É? Pátria e família. Como eu. Mas pronto, não era essa a pergunta, isto era uma provocação. Mas eu deixei o Partido Comunista aos 15 anos. Mas ouça, Por uma divergência ideológica. mas isso hoje em dia, com a geração que tem 15 anos, eles sabem o que é ideologia?
A maioria acho que não. Eu também acho que não. Pronto. Mais algumas provocações. Ainda há pouco disse que não fazia novelas, nem queria fazer novelas, mas há um axioma que diz que as novelas fazem sonhar, não é? Portanto, eu, com certo sentimento lógico, não quero fazer novelas, portanto não quero fazer sonhar. Com a crueza das suas personagens, que normalmente são retratos da vida real, não é? Eu também iria fazer uma pergunta: por que não usar gente real e atrizes? Isso me Bom, primeiro as novelas. Ok. As novelas, a linguagem televisiva pretende ser generalista. Pretende não deixar pontos escondidos ao espectador. Pretende explicar-lhe tudo e mostrar-lhe tudo. O que para mim é um contrassenso, porque nunca se consegue mostrar tudo, porque é mesmo aquilo que a gente mostra pensando que está a mostrar tudo de uma maneira muito clara, vai ser interpretado de uma maneira diferente por cada espectador. Basta ver a dona da mercearia, vai perceber o que se passou naquela cena da novela de uma maneira diferente da dona do cabeleireiro. Pronto. Isto é assim e é assim. Portanto, é por esse contrassenso, porque eu prefiro deixar naquilo que faço, como o Shakespeare fazia, deixar uma parte invisível ou escondida que permite o desenvolvimento da imaginação do espectador e não estar-lhe a tentar impingir tudo na cara. A outra parte, esqueci-me. Não, a minha provocação era saber se, em vez de querer fazer sonhar, queria fazer sofrer, porque a reflexão faz sofrer, não é? Não, agora já... Eu pretendo emocionar, mas cada espectador à sua maneira. Eu pretendo criar alguma coisa que para mim, que evidentemente tem de ser à partida emocionante para mim, mas que possa ser emocionante para os outros, sem a pretensão de todo que seja emocionante para os outros da mesma maneira que é para mim. Cada um o verá e se emocionará como quiser. O Schopenhauer tinha aquela imagem clássica. Schopenhauer foi dos primeiros a dizer que a interpretação é individual e que a representação da realidade antes da interpretação também é individual. E dava aquele exemplo muito simples, facilmente compreensível, que é o exemplo da nuvem. Se estiverem nuvens, nós formos lá para fora, cada um de nós vai ver na nuvem uma coisa diferente. E essa coisa diferente que vemos é intransmissível. Mesmo que a gente a tente explicar. Pronto, o meu ponto de partida é este. Em relação a fazer sofrer, quando eu fiz os filmes sobre Portugal, era porque havia coisas que me faziam sofrer. Continuam a haver, mas agora já matei, já acabou. Já não me interessa mais. Está despachado. E a consequência dessa pergunta era porque não usar pessoas reais e pois é, a todo esse processo de construção de personagem. Pronto. Porque as pessoas reais não têm treino. As pessoas reais podem ser usadas, e muito bem, eu já fiz, podem ser usadas e muito bem a fazerem de si próprias. Desde que não se lhes imponha textos e direção de interpretação. Desde que se os deixe à vontade. Os atores têm treino, não é para se transformarem nos personagens. É para se adaptarem às circunstâncias e à situação dos personagens. Mas porquê não usar pessoas reais e usar atores? Porque aquilo a que eu quero chegar, ou pretendo chegar, ou luto para chegar, é à verdade nua das atrizes. A verdade delas, não é a minha. À total exposição das atrizes. Eu explicando, é como quando se percebe que a Maria João Pires, ao tocar um concerto do Mozart, está completamente exposta e completamente com a alma nua. A minha ideia é chegar ao mesmo com as atrizes. Então, só para terminar, e obrigado, costumam dizer que o João Canijo tem atrizes fetiches, Rita Belém, Anabela Moreira, mais recentemente a Cleia. Não, a Cleia já tem. A Cleia ao mesmo tempo está na Bela, já há 20 anos. Já? Não, a mais novinha que agora entrou para a família é a Madalena. Ok, eu iria perguntar porque não há atores fetiches. Porque muitos anos. Para mim,
Depois de muito meditar, cheguei à conclusão que é biológico. A mulher ou a fêmea, em qualquer espécie, mesmo nas mais básicas, é receptora. O ser receptora implica que tem capacidade de dádiva e de entrega, que tem disponibilidade. E o macho é sempre o contrário. É sempre concorrente, competitivo e muito pouco capaz de se expor. E depois, na minha experiência de muitos anos, a experiência que eu tive de ensino numa escola de teatro, que elas não sabiam, mas eu estava a usar aquilo como, para mim, egoisticamente, elas serviam de cobaias para eu experimentar as minhas coisas. Espero que tenham aproveitado alguma coisa, mas a minha é que me aproveitou muito. Em cada turma de 20, havia sempre umas 4 ou 5 raparigas que eram muito boas e rapazes, 0. E eu fui-os limitando, fui tendo sempre experiências muito desagradáveis, de falta de... por exemplo, eu não conseguia em Portugal arranjar um grupo de 10 atores que fizessem, de facto, a peregrinação real a Fátima a pé. E as mulheres foram todas. Cada uma à sua maneira, cada uma dentro das suas limitações. Evidente que as mais velhas não andaram 50 km por dia, nem fizeram 400 km, fizeram só metade, mas fizeram. E homens, eu sei que não. Muito obrigado pela explicação e acho que já não vou mandar o meu currículo. Temos aqui uma última pergunta. Ainda não sei se é uma pergunta. Peço Um desculpa. comentário, ou melhor, 2 ou 3 comentários ou algumas observações. Vamos lá ver se isto chega a alguma pergunta. Já se falou muito aqui de assimetrias sociais, de pobreza, e bem, e muito bem. E associou-se também aqui muito a arte, se bem que, na minha opinião, houve aqui uma confusão. Não sei se uma confusão. Equipararam arte e cultura, se bem que eu acho que são duas coisas, são 2 conceitos totalmente distintos, creio eu, mas depois poderemos Cultura, falar. em geral, tem a ver com a educação. Exatamente, e a arte é outra coisa. E temos associado então a arte às elites, digamos assim. Sempre esteve ao longo da história. Sempre foram. Mas, e é aí que eu quero chegar, temos assistido também a algumas manifestações artísticas, já falta melhor expressão, nesses contextos mais deprimidos. E vou dar um exemplo muito, muito objetivo. Na música, o hip-hop, o rap, tem servido de... É quase uma bandeira, não é? Para pessoas que vivem em contextos sociais muito desiguais, com muitas dificuldades económicas, a nível de educação. Bom, enfim, sabemos, e tanto o João Canis como o João Nazário já falaram sobre isso. Então, mas isto quer dizer que, afinal, a arte também pode servir uma espécie de uma causa, pode servir para as pessoas que não têm acesso à cultura das elites, que não tiveram os meios de educação, que não tiveram os meios económicos para chegar a essa alta cultura, se bem que eu detesto esta expressão, mas realmente são manifestações artísticas muito, eu acho super, super interessantes, são várias vozes, não é? De várias comunidades, e têm tido alguma expressão, porque já saíram desse circuito, não é? Muito, muito fechado. Em Portugal ainda não, mas nos Estados Unidos a indústria é gigante, contribuiu para a melhoria das condições de vida de muitas pessoas. Não compares também no mercado. Os mercados são totalmente diferentes, claro, mas então afinal aqui a arte serviu para, não queria dizer uma causa, mas serviu para as pessoas poderem sair daquelas circunstâncias, poderem sair do seu percurso, que à partida seria... Eu não acho que tenha contribuído para as pessoas saírem daquelas circunstâncias. Pelo menos para se Contribui manifestarem, para terem voz. para terem voz, os artistas que sobressaíram e que conseguiram êxito.
os amigos deles continuam na mesma situação. Os que cresceram com eles e que andaram à escola com eles. Serviram para isso, sim. Porque todas essas minorias que não são maiorias, são milhões e milhões e milhões. Se um faz sucesso, vende muito, fica muito conhecido. E cá também, à nossa escala. Sim, mas levou a que... Achas? Aqui esta manifestação, Achas? de certa forma, era... Ficasse conhecida, fosse conhecida. Ficasse conhecida. Mas E levou a alguma alteração? Não sei se levou a alguma alteração, mas não será um ponto de partida para... Eu acho que não. Os miúdos amigos das estrelas do hip-hop não votam. Não votam porque não querem. Sentem-se ouvidos a sua forma de vida, mas não as votam. suas dificuldades, mas não votam. Ok, muito bem, mas também é uma forma de terem alguma possibilidade. Então será que a arte não serve tão bem, não serve tão bem para isso? Não será um instrumento para? Pode ser eventualmente, mas ter várias estrelas do hip-hop que deram a voz a esses milhões de miseráveis que vivem nos guetos de negros na América, não impediu que o Trump fosse eleito. E se calhar não vai impedir que seja eleito outra vez. E se o Trump for eleito, aí sim, é o fim do mundo. Não sei, a coisa está muito difícil. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Onde é que eu posso ver os seus filmes? Porque consegui ver no cinema alguns, mas agora à data 2, onde é que poderia ver? Alguma plataforma, sem serem... Acho que alguns estão no Filmin. 3 ou 4 okay. só. Sim. 3 ou 4. Os outros já foram editados em DVD, mas agora já não se vendem em DVDs. Pois, por acaso não tenho um computador antigo que lê DVDs. Estão os completos no YouTube. E não sei, agora com o dinheiro do PPRRRR, um dos dinheiros que está a ser muito bem investido é no arquivo dos filmes portugueses e estão a digitalizar todos os filmes antigos. E alguns dos meus também já foram digitalizados. Pode ser que depois haja edições. Ou nos streamings, não faço ideia. Olha, eu não tenho. Olha, como é que te chamas? Lara. Lara? Nós temos aí alguns, só estão arrecadados, pensávamos que já não os íamos vender. Não era por serem dele, é porque já ninguém compra DVD. Pois não. Vamos tentar procurar o que temos do João e se passares aqui... Sangue só? A verdade é que estive fora e sempre que vim cá e apanhei filmes seus no cinema, fui ver e adorei. Olha, pronto, obrigado. E vi portanto, os últimos que fez do Mal Viver e Viver Mal. E fiz questão mesmo de ver, porque sabia que se não visse ia ser difícil se calhar de apanhar. Portanto, e gostei muito mesmo. Obrigado. São qualquer coisa. Obrigada. Aquele senhor pessimista quer dizer outra coisa qualquer. Eu ia só dizer uma coisa, que é a digitalização dos filmes é feita pela Cinemateca, mas apenas para registro e para arquivo, não para divulgação. Não, mas depois ficam, e por exemplo, se agora pedirem A Noite Escura, é a versão nova que vai. Mas é preciso que, por exemplo, uma distribuidora ou alguém que tenha interesse em... Ou um festival, ou uma mostra que peça. Claro, evidentemente. Não, porque neste momento nem se sabe que tipo de suporte é que o público vai ter acesso. E isso é a coisa dramática para mim. Porque, eu explico porquê. Porque ver na televisão, no princípio do século XXI, apareceram novas formas de sistema de reprodução do som, que permite, numa sala de cinema, espacializar o som, ou seja, pôr uma conversa à esquerda, uma conversa à direita. Isso em cima já não é tão interessante, mas sim, depois agora também há em cima. Pôr à frente, pôr atrás. O que permite contar muitas histórias ao mesmo tempo. Ou ouvir, como quando se ouve uma orquestra sinfónica, nós conseguimos isolar o instrumento que nos interessa. Se estivermos lá, no disco é mais difícil.
E isso, nestes suportes do streaming, desaparece. Todo o trabalho que a gente tem não, é deitado fora. Porque aquilo no streaming passa tudo para a frente, fica outra vez tudo embrulhado e todo o trabalho que a gente quis de exatamente deixar a liberdade, a maior liberdade possível ao espectador de imaginar o que está a passar na conversa que não está a ver e só está a ouvir, desaparece. Por outro lado, há outro problema também importante, que é a dimensão do ecrã. Porque fisicamente o olho humano não consegue abarcar um ecrã grande de uma sala de cinema grande. E, portanto, vai escolhendo o que está a ver. O que faz com que a montagem que a gente faz no ecrã pequenino, que parece certa, depois no ecrã grande não se vê. E que faz uma coisa que vocês já devem ter reparado, é que quando veem filmes antigos, a montagem parece muito lenta. Não é. É porque foi feita para o ecrã grande, onde as coisas se veem muito mais rapidamente. E estas duas coisas são fundamentais. É uma pena. Mas eu não sei o que é que se pode fazer contra isto. Nada. Cá para mim, nada. Ou seja, o cinema vai passar a ser como as exposições de pintura. Quem tem a sorte de ver a exposição real está cheio de sorte. Os outros limitam-se a ver as reproduções. E no cinema, tirando os blockbusters, as coisas, vai passar a ser, há umas sessões para uns sortudos que conseguiram ver a obra original tal como ela foi pensada, e os outros veem nos tablets e nas televisões. E é uma resignação, mas é assim, é a vida. Coitado de quem precisa. Não quer dizer que o futuro do financiamento do cinema passa também pelos ativos não tangíveis, os NFTs? Mas neste momento, como eu disse há bocado, a grande fonte de receitas do ICA já são as taxas sobre o YouTube. Eu nem fazia ideia, só soube isto há uns meses. Não é muito dinheiro. Para eles não é nada, para nós é muito, mas dá para os tais 20, com sorte 20 filmes por ano. Os franceses, desde aquela história que eu contei, os franceses desde 1945, que são o maior produtor europeu de cinema, tirando os ingleses, mas esses não contam, porque a produção é americana. E fazem neste momento à volta de 200 filmes por ano. Mas os espanhóis também nestes últimos anos têm crescido muito. Mas esses que não têm um sistema tão esperto, era um sistema muito feito pelo PP, e portanto muito baseado nos governos regionais e sobretudo nas televisões regionais, e as televisões regionais eram o pulso sem fundo do surfador, sem fundo dos orçamentos regionais, e quando foi a crise de 2000, aquilo morreu tudo. Nós não. Eles baixaram, eles estavam a fazer muitos, mas era com isso, iam buscar dinheiro ao ICA deles, que não é de taxas, é do Orçamento Geral do Estado. Muitos telefilmes, não é? Muitos telefilmes. Iam buscar ao Ministério da Cultura, portanto ao ICA deles, e depois iam buscar a todos os ICAs regionais, para além de irem buscar depois à TVE Central e às televisões regionais. Tinham imenso dinheiro para os filmes. Mas aquilo era tudo um bocado artificial e fez pum. Porque dependia da vitalidade financeira do país. Então, mas um realizador português pode almejar andar de Porsche? Não. Depende do pai. Depende do pai. Mas um espanhol já pode. A diferença é esta. É a escala. É a escala. O Pátio das Cantigas foi o filme que fez 610 mil espectadores, o máximo blockbuster nacional. O equivalente em Espanha são 8 milhões. Em França são 25. A diferença não tem nada a ver. Nada. É a diferença de comprares aqui um livro em português, ou ali temos ali fora o mesmo título em inglês, é muito mais barato. A edição é muito maior. E nunca poderemos pensar que o Brasil vai aceitar a nossa Não, linguagem. não. Eles legendaram os meus filmes lá. Não percebem mesmo. Eu sei disso. Nós estamos habituados.
Vocês são todos muito novos. Vocês não se lembram, em 77, quando passou a Gabriela, no princípio havia dificuldade em entender o que eles diziam. Só depois com o hábito é que a gente... Agora percebemos tudo o que eles dizem, mas no princípio não era assim tão evidente. Agora já não vê, também já deixaram de passar. Posso só fazer João. uma última... Força. É mais uma provocação do que uma pergunta para o João Canino. Olha, ele também vem nos chatear tanto, a gente agora Ele desviou o guião. desviou o guião. É muito rápido. Na perspectiva do João, como conhecedor, como obra muito extensa e rica, como é que vê ou porque é que acha que existe este fenómeno, que é aparece o João Gonzalez nomeado para os Oscars, ou aparecem, por exemplo, o do João Canijo, com reconhecimento internacional, e de repente em Portugal toda a gente quer ver. Mas obras que não têm exposição lá fora e não têm esse reconhecimento acabam por não... O meu caso é completamente diferente do Gonzalez. Sim, isso eu sei. Por isso é que eu dei os Porque dois exemplos o agora. Gonzalez foi produzido em parte pelos americanos, porque ele andou lá a estudar. E ele, antes da coisa da nomeação aos Oscars, e por isso é que aquilo aconteceu, ele já estava no circuito americano. Exatamente. E o filme é bom, claro. Mas ele já estava integrado no circuito americano. Isso, esta coisa da nomeação portuguesa para os Oscars é uma palhaçada. Aquilo nunca foi a lado nenhum, nem nunca vai. São milhões que se tinham de se gastar para fazer o lobby para o filme poder ser nomeado efetivamente. O filme, eu dou o exemplo, que é um exemplo que eu conheço bem. O filme português que esteve mais perto, mas muito longe, mas mais perto, foi o Valagrão do Sr. Oliveira, em 1993. Na altura, o produtor gastou em promoção 250 mil euros da época. Não são os 250 mil de agora. São muito mais que 250 mil em 93. Isso é incomportável. Absolutamente. E porquê é que os nórdicos são tantas vezes nomeados? Tem muito dinheiro. Porque fazem lobby, eles próprios, e juntam-se. E se há um nórdico nomeado, eles apoiam. E têm o dinheiro todo para isso. E são bons. E são bons. Faz favor, boa tarde. A menina já me fez muitas perguntas, já. Mas quer fazer mais. Pronto. Por exemplo, ao filme Fátima, houve uma espécie, então, vamos lá, de trabalho de campo, não é? Portanto, as pessoas foram... Há sempre trabalho de campo. Sim, experienciaram e perceberam como é que era a peregrinação diretamente. Que estudo é que faz para fazer, por exemplo, um filme como O Mal Viver, que é uma coisa... Esse é dentro da cabeça delas. Sei familiar, ou seja, internacional. A classe é a mesma, não têm que fazer estágio nenhum. Têm que procurar dentro delas, como dizia o Grotowski. Mas há uma direção da sua parte, certo? Para a história ter um determinado desfecho. A minha pergunta é que trabalho, ou seja, que pesquisa é que faz, ou em que é que se... A pesquisa neste caso é muito simples e tu vais perceber muito facilmente. Os ensaios, que são muito longos, são meses, são como se fosse terapia de grupo. Neste caso. No Fátima, não. No Sangue do Meu Sangue também não. Mas neste, porque a classe social é a mesma, só tinham que se adaptar a uns personagens que elas próprias iam criando, é terapia de grupo. E tu és o E há terapeuta. aquela frase do Philippe Roth, eu acho que te contei esta frase. Há aquela frase do Philippe Roth, quando morreu, apareceu uma frase dele em que dizia: a psicanálise não fez grande coisa em relação à minha neurose, mas fez muito para a minha escrita. Quando eu li esta frase, eu já estava a fazer terapia. E não enganei a psiquiatra. Ela sabia exatamente que era só para... É terapia de grupo. Era sabes quem era o Grotowski, mais ou menos? É um discípulo do Stanislavski
que foi muito importante nos anos 60, 70, do século passado, e que dizia aquilo que eu disse há bocadinho, o grande interesse dele era a exposição total do ator, enquanto pessoa. Era a autodescoberta do ator. Ele dizia, tinha uma frase que eu também uso, o texto é um pretexto. E o Grotowski tinha, que, na altura, nos anos 70, o mundo era próspero, e deram-lhe um instituto em Itália, onde ele ensaiava durante anos peças que nunca eram estreadas. Era só o trabalho que contava. É mais ou menos isso, sem ser essa escala, até porque não há o dinheiro dos anos 70. Bom, João, estamos aqui. Posso só fazer uma pergunta? Pode. Clara, força. Então, já que sabe tanto acerca de onde é que vem o dinheiro e como é que as pessoas têm. Eu achei curioso que ultimamente na Netflix existem imensos filmes e séries espanhóis e italianos, mas portugueses muito poucos. Apareceram as duas séries? Olha. Eu vi as portuguesas que apareceram, eu consegui ver. Mas são muito poucas comparativamente. Paixão, porque a produção, porque começou agora, isto foi só a segunda. É capaz de vir a haver mais. Mas também te explica a diferença. O preço de um episódio dessas séries portuguesas da Netflix é quase igual ao orçamento total de uma longa-metragem portuguesa. O dinheiro não tem nada a ver. Aquilo é americano. Aquilo é global. São preços astronómicos para nós. Eu até penso, se eles me convidarem, se calhar aceito. Se me pagarem €1 milhão. Segundo se consta que o orçamento para a Rabo de Peixe foi tão grande e foi tão pouco utilizado, os portugueses estão sempre habituados a utilizar os orçamentos por baixo, vai, com o mesmo orçamento, vai dar para a sequela. É que não sei se isso é verdade, mas não seria um exagero. Bom, a conversa foi ótima. Agora ao fim. Porque de início vou dar os parabéns ao João. Obrigado, João. Estou farto de entrevistar pessoas, foste a mais difícil. E para terminar, vou-te ler aqui uma coisa que asfixia do Jean de Buffet. O Jean de Buffet, sim. Só para te chatear. Está bem. Já agora. A cultura revela a tendência para assumir o lugar até há muito pouco tempo ocupado pela religião. Tal como está, possui agora os seus padres, os seus profetas, os seus santos, os seus colégios dignatários. O conquistador pretende a consagração, apresenta-se ao povo não com as roupagens do bispo, mas com as do Prémio Nobel, leia-se agora Urso de Prata. É verdade, mas esse senhor já escreveu isso há muitos anos. És um padre agora da... Sou. O Mas novo padre, és o novo padre. isso já não é verdade, esse senhor escreveu isso há muitos anos. Mas há coisas escritas há muitos anos que ainda são verdade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao João Canis, que foi de Vila Viçosa. Obrigado. Obrigado. Não desliga para deixar pilhas. Você já não gasta a pilha. Agora tem que ir fumar.